Fala aí galera, eu sou o Tate, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da minha série de Mystical Não Nega. Se você não tá ligado, dá uma olhada nessa playlist aqui, onde eu comento sobre algumas regrinhas básicas do jogo. A ideia dessa playlist aqui é simplesmente trazer alguma questão de regras no jogo que podem causar confusões na cabeça de vocês, indivíduos, e que, acreditem, pode ser a diferença entre ganhar e perder uma partida, pode ser a diferença entre ter vantagem numa match ou ter desvantagem, ou simplesmente não ser roubado. Então a gente comenta alguns aspectos gerais de algumas regras do jogo. Caso você queira ver algum assunto, alguma regra em específica, dá uma olhada nessa playlist aqui que eu mostrei primeiro. Essa outra playlist que eu tô te mostrando aqui é a playlist de Mystical Não Nega do meu canal anterior, que era o meu canal principal antes e agora é meu canal de Master Duel. Então tem essas duas playlists de Mystical Não Nega que você pode acompanhar os vídeos falando sobre alguma regra do formato, na verdade alguma regra do jogo. Esse episódio aqui, ele é um pouquinho diferente, porque eu quero trazer um pouquinho com vocês algumas ideias de interações das coisas, dos decks do meta, dos decks que vão jogar nesse formato. Eu quero trazer algumas questõezinhas. Obviamente eu não vou desmembrar todas elas, mas eu vou tentar trazer algumas que podem sim causar confusões na cabeça de vocês, meus amigos. Então, entendendo isso, você vai poder jogar o formato de maneira muito mais atenta sobre como você interage com determinadas coisas ou como que você não é roubado em determinadas outras coisas, né? Vamos entender um pouco sobre isso, porque o assunto é esse. Partiu, então, vamos lá! Muito bem, meus amigos, então aqui do meu lado eu vou colocar algumas cartinhas pra gente ir conversando sobre. É claro que temos no formato atual os decks como o próprio Snake, né, o Fire King ainda tá aí no jogo, é óbvio, não mudou isso, é o principal deck do formato, mas novas coisas estão chegando na coleção de LED, né, Legacy of Destruction, e isso tende a dar uma sacudida leve que seja no jogo, como por exemplo os Tenpai Dragon, né, que vai dar uma sacudida que eu vou deixar linkado aqui em cima, o vídeo que eu comentei com vocês sobre as cartas de Tenpai. Então assim, as regras que já valiam pro formato anterior, né, que tá rolando desde Phantom Nightmare com os Snake Eye, com o Fire King, continua rolando, né? Então dando um breve exemplo aqui pra vocês, vamos só recapitular algumas coisinhas, como por exemplo, regra pro formato, tá? Isso já não acontece mais tanto, mas se acontecer, cuidado. Como por exemplo, é uma regra dos Fire King, né? Então só falando aqui por cima, porque é uma regra que já tá aí no jogo há um tempo e eu suponho que todo mundo já saiba, mas caso você não saiba, entenda o seguinte: o deck de Fire King, ele gira em torno de destruição de cartas. Ele gira em torno de destruir as próprias cartas para poder fazer uma determinada ação. O Snake Eye tá lá para ser uma engrenagem e o Fire King é uma engrenagem secundária, de suporte e de agressividade, né? Então, você tem dinâmicas de que se uma carta é destruída, o Fire King se invoca, você destrói cartas para poder invocar cartas e tal. O frango aqui, por exemplo, ele tem esse efeito. Se ele tá na tua mão e eventualmente ele pode aparecer por lá e você precisa dar um normal summon de um Snake para poder jogar, o frango ele tem o efeito que se uma carta, um fogo no campo é destruído, né? Você pode fazer summon dessa carta da tua mão. Ok, é um efeito standard, todo mundo. E aí você tem o efeito de outro cara, que é muito recorrente na partida, que é o Garunix. Que ele diz que a mesma coisa, se um monte de fogo é destruído na mão ou campo, o Garunix pode se invocar da mão ou do cemitério. Então você tem até aquele pensamento dos Drytrons, tá ligado? O Drytron pode se invocar da mão ou do cemitério. Se o Drytron dá efeito no cemitério, eu posso dar Belle nele, porque ele tá no cemitério. Mas se o Drytron tá na mão, eu não posso dar Belle no Drytron porque ele não tá no cemitério. Ele pode vir do cemitério, mas nesse momento ele não tá. Então se eu tiver o Garunix no cemitério e o frango na mão, e um fogo for destruído no campo, o que vai acontecer? Eu dou efeito do frango na mão Chain Link 1 e efeito do Garunix cemitério Chain Link 2. Isso pode acontecer, mas na verdade isso não pode, porque a forma com que o texto do Garunix está escrito aqui, se seus monstros que tem o original, o atributo original de fogo é destruído por batalha ou por efeito, você pode special summon essa carta do teu cemitério, se ele tava lá quando o monstro for destruído, ou mão, se ele não tiver. Então, parece que são coisas diferentes, mas porque o Yu-Gi-Oh! Quer, não é. É só um exemplo, tá? Então se o Garunix tá no cemitério e o frango tá na mão, você não pode invocar ambos ao mesmo tempo. Por que, T? É uma regra do jogo que você não pode dar triggers de summon simultâneos na mão. Você não pode fazer os dois rolarem ao mesmo tempo. Como por exemplo, você tem o Salamangreat Gazelle, que triga quando um Salamangreat é mandado pro cemitério, o Gazelle triga da mão e pode se invocar. E você também tem outro Salamangreat aqui, que é o Fall, que diz que se um Salamangreat é invocado, o Fall pode se invocar da mão. Então imagina que você dá normal summon de um Sala, linka pra fazer um gato. Isso triga o Gazelle da mão, porque um Sala foi do campo pro cemitério, então triga o Gazelle,
mas trigo Fall também, já que o gato foi invocado como link no campo. Não pode dar o trigger, tá? De 2 monstros que se invocam da mão na mesma janela. Você não pode fazer isso. Por que eu tô te dizendo tudo isso? Porque na escrita do texto do Garunix, conta como ele sendo um monstro invocado da mão, mesmo que ele esteja no cemitério. Então, por causa da regra de não poder ter 2 monstros se invocando da mão ao mesmo tempo, você não pode trazer ao mesmo tempo tanto o frango quanto o Garunix. Outra regra que já existia no formato era com a rollback. A rollback usada no Labyrinth diz que você, se ela tá no cemitério, você pode banir essa carta do cemitério e pagar metade dos seus pontos de vida para escolher um normal trap no teu cemitério. E aí esse efeito se torna o efeito de quando a carta é ativada. É mais ou menos o que a Anaconda fazia. Entenda que você copia o efeito apenas, você não copia o custo da carta. Então tem várias e várias cartas que você dá o rollback e copia o efeito dela no cemitério de quando ela é ativada. Como por exemplo, você copia o Big Welcome no deck de Labyrinth se a rollback tá no cemitério. Mas, e se o cara tentar copiar o vírus, o que é que acontece? Você pode fazer isso? Tem diferenciações, se eu não me engano ainda não tem uma decisão se você pode ou 100% não pode, tem que perguntar pro juiz. Mas fiquem alerta de sempre questionar, não deixar passar. Porque o vírus diz que você tributa um Dark monstro com 2.500 ou mais de ataque e declara um tipo de carta, Spell ou Trap. Custo. Olhe a mão do oponente, toda a Spell ou Trap que ele controla. Então assim, tá tudo bem, você não paga o custo com o rollback copiando esse efeito, né? Mas qual é o efeito, ó? Olha a mão do oponente e toda a Spell Trap que ele controla. E aí todas as cartas que ele comprar até o terceiro turno depois dessa ativação, você destrói todas elas, daquele tipo declarado. Se você declarou o Spell, você olha a mão do oponente, todas as cartas que ele tiver no campo, destrói todas, e a partir dali, até o terceiro turno depois da ativação dela, que o cara comprar a carta, ele mostra, e se for do tipo que você declarou, a carta é destruída. Mas olha o texto da ativação dessa carta. Ativação da carta. Ativar a carta é diferente de ativar efeito. Por isso o rollback tem um escopo aqui nela em que tem problemas com o vírus. Porque o vírus no campo você ativa, beleza? Ativou o vírus e aí você declara um tipo. Depois da ativação da carta, porque você ativou. O rollback copia o efeito, não a ativação da carta. Ele copia o efeito. Ou seja, não é um vírus que está sendo ativado. Você está copiando o efeito dele. Então o vírus tem sim espaço para você não resolver, não poder copiar o vírus com o rollback, tá? Entenda isso. E aí a gente tem até uma outra carta que é diferente, que esse sim não tem nenhuma questão, porque essa trap de Maya Caixa tem um efeito, né? Tributo Maya Caixa, um Shiranui Link. Enfim, isso é só o custo, mas o efeito dela é: nenhum jogador pode special summon um monstro da mão, deck ou extra deck pelo resto desse turno. Essa aqui não tem segredo, né? Você pode sim dar rollback pagando metade da vida, copiando o efeito dessa trap e tá tudo bem. Até porque tem um deck de milada no formato que é o Charlamit / Light Swarm. Então isso aqui pode rolar. Agora, o vírus, tome cuidado. Beleza, agora eu só te expliquei algumas dinâmicas que já existiam no formato. Agora vamos para dinâmicas novas que existem. E vamos começar falando sobre os Tenpai Dragon. Os Tenpai, eles são os decks que eu já te apresentei, né, em outro vídeo. E ele é um deck que tenta bater, matar, atacar, ganhar, desse jeito. Pois é, mas você tem um campo, que é esse campo aqui, é o Sanguine Summoning. O efeito dele, ele tem um efeito contínuo, né, na verdade, que durante sua main phase 1, dragões de fogo que você controla são inafetados por efeitos ativados. Inafetado por efeitos ativados do oponente, tá? Ou seja, você pode combar, o cara não pode te dar hand trap, o cara não pode te dar efeito das interações que ele tem na mesa, e enquanto você estiver na tua main phase 1, você não pode, o oponente não vai poder interagir com você, porque os teus monstros são inafetados por efeitos ativados. Porém, efeitos que não se ativam, efeitos contínuos, continuam valendo. Se o cara tiver uma Floodgate como o Skill Drain não é um efeito ativado, ele é um efeito contínuo. Então, sim, um Skill Drain da vida afetaria os Tenpai Dragon durante a main phase 1, mas efeitos ativados não. Então, não tente dar Hand Trap no Tenpai Dragon caso ele tenha o campo. Se ele não tiver o campo, você pode dar hand trap. O objetivo do Tenpai é entrar na batalha e atacar. E aí entra uma outra parada. Na batalha, sim, você pode dar os efeitos, tá? Pode dar o efeito e tentar negar os efeitos dele. Pode dar hand trap. Apesar de ter cartas que podem ser dadas só durante a main phase, como o efeito da IP, por exemplo. Esse tipo de coisa. Mas, nós temos outro monstrinho do Tenpai Dragon que tenta fechar um pouco esse ciclo, que é esse Synchro aqui, irmão. Esse Synchro é o Synchro 10, né? O Sangenpai Transcendent Dragon. Ele é um Synchro 10, beleza? Mas aí ele tem o outro efeito, ele tem um efeito contínuo também. Dentre os efeitos que ele tem normalmente, ele tem um efeito contínuo que o oponente não pode ativar cartas ou efeitos durante a batalha. Não é só enquanto... Não é o fim da dama de step, não é até o fim da dama de step do ataque declarado. É durante a batalha inteira. A batalha inteira, tá? Então, esse monstro, o efeito contínuo dele é que o oponente não pode ativar efeitos durante a batalha. Não pode ativar durante a batalha.
Não pode ativar cartas ou efeitos. At all, tá? Então, você tem... É uma das formas do Tenpai ganhar o jogo, né? É na main phase você não atrapalhar ele. E durante a batalha... Claro que, enfim, você pode interagir, mas chegando nesse síncro aqui e tendo as jogadas que o deck faz, você morreu. Chegou no síncro 10, você morreu, porque a partir dali você não pode ativar mais nada, tá? Então é importante se ligar nisso. O campo é só durante a main phase 1 que ele deixa os monstros inafetados. Quando entra na batalha, beleza, você pode ativar os efeitos. Mas se chegou no síncro 10, você não pode mais ativar nada. Vamos passar para outro deck aqui. Esse deck aqui é mais uma questão para você se ligar. Nós temos o Nightmare Throne no deck de Yubel. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o deck de Yubel e eu falei sobre isso, mas ainda teve gente teimando nos comentários dizendo que não, eu tô errado, enfim. Qual é a parada aqui? O deck de Yubel é um daqueles decks onde as spells, por exemplo, elas não têm Yubel no nome. Ele não quer se amarrar pelo nome das cartas, por uma questão de sei lá por que eles fazem isso, mas é por causa do nome das cartas, que tem que ter Nightmare alguma coisa, porque, oh meu Deus, como a Yubel é sombria. Então, você tem o Nightmare Throne, que é o campo, nós temos a Nightmare Pain, e nós temos até a Eternal Favorite, que é a trap, por exemplo. Tem a Chronicles, que é outra spell, mas como é que eu interajo com as cartas Yubel? Pelo efeito, igual o Dark Magician. Não é Dark Magician Spell, Dark Magician Fusion. Não tem isso, né? Você tem no texto cartas que apontam pro Dark Magician amarelo, pro Dark Magician amarelo. Aqui é igual. Então, o deck interage com as cartas que apontam pra Yubel, mas tem que apontar pra Yubel no texto. E como é que aponta pra uma carta específica? Olha só, se liga nisso, pelo amor de Deus. Então, o nome de uma carta específica, quando ela é listada em um texto, algum efeito, algum texto, vai estar, entre aspas, o nome da carta apenas, tá? Então o nome dessa carta aqui é Yubel, beleza? Então no texto dela, se alguma carta apontar para ela, estará entre aspas, apenas, entre aspas. Para poder simbolizar para você, eu vou colocar Yubel aqui e nós vamos ler a Spirit of Yubel. Então, o que a Spirit faz? Vamos ler aqui os efeitos dela, ó. Se esse card é destruído, você pode Special Summon um dos seus Yubel. Aspas. Yubel. Ele não diz Yubel monstros. Ele diz Yubel, entre aspas. Ou seja, ela pode invocar apenas a Yubel amarela, que é essa aqui. Não pode invocar um monstro Yubel. Qual é o monstro Yubel, T? Isso aqui, ó. Isso aqui é o monstro Yubel. Tem Yubel no nome. Isso aqui é um monstro Yubel. Tem Yubel no nome. A própria Spirit é um monstro Yubel. Ela tem Yubel no nome. Mas não. Ela diz aqui que você invoca um dos seus Yubel, aspas. Não é Yubel monstros. Ou seja, a Spirit of Yubel aponta para a Yubel. Ok? Beleza. Vamos pegar outra carta aqui, ó. Nightmare Pain. Ela diz que durante a main phase você pode destruir um Dark monstro na mão ou face up no campo e se fizer adicione um Yubel. Não é um Yubel monstro. É um Yubel. Ou uma carta que menciona do deck para tua mão, exceto a própria Nightmare Pain. Então, ela pega uma carta, uma Yubel, um monstro Yubel, tá? Yubel. Essa Yubel aqui, ó. Cadê a rapariga? Essa aqui, ó. Ou uma carta que mencione a Yubel. Não é um Yubel monstro. Uma carta nova que tá chegando é o Screamer, que é esse monstrinho aqui, ó. Ele não tem Yubel no nome, não tem. Mas ele cita a Yubel. Como? Se você controla um Fiend, você pode fazer sombra dessa carta da mão e destruir um Yubel. Ou um monstro que mencione a Yubel. Você destrói um Yubel. Entenda que não é um Yubel monstro. É um Yubel, beleza? Eu tô batendo nessa tecla que é pra você entender. Yubel, tá entre aspas, não é Yubel monstro. É Yubel entre aspas, acabou. Então o Screamer lista a Yubel. Então eu posso com a Nightmare Pain pegar uma Yubel. Então Nightmare Pain cita a Yubel, beleza? Ou um monstro que mencione a Yubel. Então eu posso pegar o Screamer com o efeito da Nightmare Pain, beleza? Ok. E aí agora a gente chega no campo, Nightmare Throne. E aí vamos ler o efeito dele. Com essa carta ativada, você pode pegar um Fiend com 0/0 do deck e adiciona pra mão ou destrói ele. Não tem Yubel apontando aqui, tá? Beleza. Uma vez por turno, se um Face Up Yubel que você... Uma vez por turno, se um Face Up Yubel monstro que você controla deixar o campo por um efeito, você pode adicionar um Yubel monstro do deck cemitério ou banido. Você pode fazer o bagulho, adicionar pra mão, que seja um nível maior ou um nível menor, e aí você faz summon dele pro campo. Você pode somente ativar um Nightmare Throne uma vez por turno. Não lista Yubel. Não lista Yubel. Lista um Yubel monstro. Então, o Nightmare Pain pode chegar na Spirit of Yubel. Você pode, sim, ativar o Nightmare Throne e pegar uma Spirit of Yubel. Por quê? Porque isso aqui é um Yubel monstro, beleza? Um Yubel monstro, ok? Beleza, ok. Mas, qual que é o problema?
a Spirit, ela diz que se esse card é special invocado, você pode adicionar você pode adicionar pra tua mão ou setar uma spell do teu deck que mencione a Yubel, que mencione a Yubel, entre parênteses, que mencione essa carta aqui. Essa carta não menciona a Yubel, ela menciona monstros Yubel. Qual a conclusão? Spirit não busca Nightmare Throne. Nightmare Throne não é buscável no deck de Yubel. É só isso que eu quero chegar, tá? Ela não é buscável, porque ela não menciona a Yubel no seu texto, beleza? Então, se atente a isso. Se tiver alguém querendo buscar o Nightmare Throne com o efeito da Spirit, não deixa. O cara tá roubando. Não deixa. O importante é entender o porquê. E não só saber da regra em si. É entender o porquê pra você não ser roubado em outros quesitos diferentes, em outro contexto diferente que seja a mesma coisa, tá? Outro deck que já é bem enraizado no jogo é o Voiceless. E é deles que a gente vai falar aqui agora. Tem algumas questões do Voiceless que você já deve saber sobre, né? Como, por exemplo, alguma coisa bem simples, bem idiota, como a Safira. Ela diz que você pode descartar essa carta como custo, mande um ritual spell do deck pro cemitério e adicione um light ritual monstro, Warrior ou Dragon do deck ou cemitério pra tua mão. Ela pode pegar do cemitério, então ela toma belly. Pra ela fazer esse efeito, você tem que ter uma spell no deck, uma spell de ritual. Se não tiver, você não pode descartar ela. Essas nuancezinhas, além da nuance de fazer ritual no deck de Voiceless. Então, você tem a spell de ritual. A spell diz que você pode tribular você pode fazer o summon de qualquer monstro de ritual de luz, mas você deve tributar monstros de luz na mão ou campo para poder fazer um ritual summon. Monstros de luz, não dá pra dar isso aqui e tributar um monstro Dark, não dá pra isso aqui e tributar um Thanos, uma Ash Blossom, não dá pra fazer, tem que tributar um monstro de luz. A Safira, por outro lado, isso aqui é muito importante quando você joga de Desper, né, com a engine de Branded Fusion, não dá pra dar spell de ritual e tributar um Mirror Jade, não dá pra tributar um Albion, um Lubellion, qualquer coisa nesse sentido. Mas, quer dizer, depende, se for luz, o Luz pode, né, o Luz é o Lubellion se eu não me engano. Mas essa menina aqui, quando ela faz ritual, você bane ela do cemitério pra fazer um ritual. Ela não pede atributo nenhum. Você pode fazer ritual de qualquer forma. Tem essa questão de voz que todo mundo já sabe. Mas uma questão que sempre dá confusão é com Sauravis. Sauravis, esse monstro aqui, que é quem você põe no campo do lado do Skull Guardian, né? Então, ele tem um efeito que é o seguinte. Quando o oponente ativa... Na verdade, não. Ele tem um efeito que é o seguinte. Quando o seu oponente iria fazer Special Summon de monstros... ou monstros, Quick Effect, você pode retornar essa carta da mão, custo... Negue o Special Summon e se fizer, bana o monstro. Se liga, se liga. Ele tá dando o efeito dele como se ele estivesse negando um Summon inerente, tá? Então eu tenho até esse vídeo que eu vou deixar linkado aqui em cima pra vocês. Bom, onde eu explico a diferença entre Solemn Strike e Solemn Warning, se eu não me engano. Aí eu tento explicar Summon proveniente de efeito ou Summon inerente. Se não me falha a memória, eu fiz um vídeo nesse sentido. Ele nega apenas Summon inerente, tá? É um termo não oficial, se eu não me engano, mas serve pra gente entender o conceito básico. O que é um Summon inerente? É aquilo que não vem proveniente da ativação de um efeito. Ou pelo menos não é aquele que é feito por causa de um efeito. Como assim? Se o cara ativa uma Branded Fusion... Adivinha, o Branded Fusion não é um summon inerente, porque é literalmente uma spell que você está ativando e através o efeito da spell é literalmente fazer um summon. Então é um summon proveniente da ativação de uma outra carta. Você não pode dar o Sauravis para negar esse tipo de carta. Se o maluco tá dando o efeito de um Snake Eye Ash no campo, tributando ele mesmo e jogando uma carta fora para trazer um bicho do deck, não é um summon inerente. É um summon que está sendo feito por causa do efeito do Snake Ash que foi ativado. Se o cara tá fazendo um original e tributando alguém pra trazer alguém do deck, não dá pra dar Sauravis em quem tá vindo. Entende isso? Então o que eu posso negar com o Sauravis? Você pode negar summons inerentes que não geram chain. São aqueles summons que são feitos porque sim. Como, por exemplo, a Jabel Star. A Jabel Star Dark Witch. Ela diz que você pode Special Summon essa carta da tua mão por mandar uma carta da mão ou campo pro cemitério. Não tem 2 pontos, não tem ponto e vírgula. Não é um efeito que ativa, é um summon inerente. Você apenas faz. Então, a Witch, sim, ela toma Sauravis, você nega o summon dela. Outra coisa que você nega, qualquer summon do extra que não seja feito por um efeito, por um outro efeito de carta. Então, qualquer link que entra no campo, e o deck de Snake Eye é um deck de links. Então, qualquer link que for feito, o Sauravis olha aquele link summon acontecendo e ele pode negar aquele link summon da princesa, da Rita, qualquer coisa, até porque ele bane também. Então, contra links, o Sauravis é muito bom. Contra Synchros, também. O Synchro é um summon inerente. Então, você pode sim dar isso aqui contra os links. Agora, fusões são muito específicas, as fusões que podem ser ter o summon negado pelo Sauravis. Somente fusões que vêm com summon inerente. E as fusões que vêm por efeito de monstro ou de spell
não tomam Sauravis. Só algumas que entram no campo, como por exemplo o ABC Buster. O Buster, ele é feito banindo os materiais do cemitério. É um sumo inerente, não é um efeito que se declara. Ninguém que tá fazendo o Buster. O Buster entra porque ele viu os materiais no cemitério, você bane e faz ele. Então o Sauravis nega esse efeito. Quando chegar a Phantom Yubel, por exemplo, quando chegar a Phantom Yubel, ela toma Sauravis também. Mas o Sauravis nega sumo inerente. Mas aí a gente chega em um pontinho de diferença, que é a IP, meu irmão. E a IP muda um pouco as coisas. Vamos tentar entender uma coisa aqui. Qual é o efeito da IP? Durante a main phase do oponente, Quick Effect, imediatamente depois que o efeito resolver, Link Summon Link Monstro usando materiais que você controla, incluindo essa carta. O efeito da IP, entenda, não é fazer Special Summon de um Link. O efeito da IP é te dar a habilidade de fazer um Link Summon no turno do oponente. Qual é o efeito realmente da IP? Como é que eu faço um Link Summon? É o meu turno. Eu ponho as cartas no campo, eu faço um Link Summon. É meu turno. No turno do oponente, eu não posso jogar, a não ser que seja por efeitos que eu tô ativando para fazer alguma coisa. Então, o que a IP faz é, olha só, irmão, a IP te fala o seguinte, eu tenho um efeito que te deixa fazer um Link Summon no turno do oponente. Então, é como se a única coisa que a IP tá fazendo é declarando a intenção de fazer um Link Summon, mas ainda continua sendo um Link Summon inerente. Entende isso? Ela deixa você fazer um Link Summon. Então, mesmo a IP, entenda, a IP ela vai dar o efeito dela e te deixar fazer um link, no turno do oponente. Esse link que entrar, ele sim toma Sauravis, beleza? O Sauravis está negando o sumo inerente. Entenda o porquê. A IP permite que eu faça um link no turno do oponente. Não é a IP que está fazendo um Special Summon. A única coisa que a IP pede é que você faça um Link Summon usando ela como material. Ela deixa você fazer um Link Summon. Então, ainda é um sumo inerente, mesmo sendo proveniente do efeito. É porque o efeito da IP não é fazer um Special Summon de um Link. O efeito da IP é deixar você fazer um Link. Você já entendeu onde eu vou chegar também, né? Porque tem um deck que faz exatamente isso, que são os Tenpai Dragon. O Tenpai Dragon tem um efeito Quick durante a batalha, que eles podem fazer Synchro Summons. É assim que eles matam, inclusive. Então, o Sauravis interage da mesma forma que ele interage com a IP, ele interage com os Tenpai Dragon. Porque o efeito dele é, uma vez por turno, durante a batalha, imediatamente depois que o efeito resolver, Synchro Summon usando essa carta que você controla. O efeito é a mesma coisa. O efeito do Tenpai é deixar você fazer um Synchro Summon no turno do oponente. Não é que ele vai fazer Special Summon de um Synchro. Ele vai deixar você fazer um Synchro. E um Synchro Summon é um Summon inerente. Então, sim, se tiver um Sauravis do lado de lá e você, jogador de Tenpai, colocar dois monstros no campo, bater e dar efeito para fazer o Synchro, quando o Synchro entrar, o Sauravis nega o Summon dele. E se o Sauravis nega o Summon, é como se ele não tivesse entrado no campo. Então, seja lá qual for o efeito do Synchro, o Sauravis está negando ele de entrar no campo. Entendeu? Porque esses monstros deixam que você faça a ação no turno do oponente. É diferente de uma Sky Striker Ace Ray, por exemplo. Olha só a Ray. Qual é o efeito da Ray? Quick Effect, você pode tributar essa carta. Special Summon Sky Strike Ace do Extra Deck. Ela não tá deixando se fazer um Link Summon. A Ray tá literalmente fazendo Special Summon de um Link. É diferente pra caralho. Então, o Sauravis, se a Ray dá efeito se tributa, o Sauravis não nega o Link que entrar. Não nega esse summon. Se você só jogar a Ray do campo pro cemitério pra fazer um Link, o Sauravis nega, porque é um summon inerente. Mas se a Ray dá efeito tributando pra fazer Special Summon de um Link, o Sauravis não nega. Deu pra entender a diferença? Então, é importante se ligar nisso, cara. O Sauravis é peça importante do deck de Voiceless. E o que ele pode negar faz diferença. Saber disso é a diferença de ganhar e perder. Temos uma carta nova do deck de Snake Eye, que é a Snake Eyes Diabellstar. Vamos ver o efeito dela. Quando um ataque é declarado envolvendo essa carta e um monstro do oponente, você pode colocar essa carta do campo e o monstro do oponente face up na Spell Trap Zone como Continual Spell. Pois é, então não precisa ser, pelo texto dela, tá? Não precisa ser você que está declarando um ataque com essa carta. Quando o oponente ataca ela, isso também se ativa. E entenda que esse é um efeito que está condicionado a isso, a declaração do ataque. Não tem dizendo no texto dela que é um Quick Effect, mas é uma ação, um trigger, que pode sim ser atingido durante o turno do oponente. E um trigger acaba sendo atingido mesmo no turno do oponente, não sendo tua vez, você pode sim ativar. Então, quando o ataque é declarado envolvendo essa carta e um monstro do oponente, você pode colocar ambos, essa carta e o monstro do oponente, para trás, como Continual Spell, tá? Então é importante se ligar nisso. Isso não dá
alvo, não dá alvo, beleza? Ok, e aí ele tem um outro efeito, que enquanto essa carta tá como Continual Spell, você pode escolher um Fire no teu cemitério, exceto o Snake Eye Diablo Star, coloque na Spell Trap Zone como Continual Spell, e se fizer, Special Summon essa carta. Então, ela tem o efeito de trocar de lugar se ela tá pra trás. E como que ela vai pra trás? Só tem algumas formas. O Pop foi pro cemitério e jogou o Snake Eye Diablo Star pra trás, na Spell Trap Zone, beleza. O Tempo foi ativado e colocou ele lá atrás, beleza. Ou uma batalha rolou e esse cara batalhou e colocou os monstros pra trás. Essas são as condições. E se ele tá lá atrás, ele tá o efeito de se invocar e jogar outro monstro teu na Spell Trap Zone, beleza? Então tem que se ligar nisso aqui, cara. Tem que se ligar nisso, porque é um monstro que é interessante e ele no campo, ele força coisas, porque ele bate, tá ligado? Ele bate. Mas se liga que ele não dá alvo. E se liga como que ele pode colocar outra carta no lugar. Outra coisa que eu te convido a se ligar com relação a ele é o seguinte, cara. As traps, elas têm uma propriedade básica. Traps automaticamente são quicks. Não precisa ter na trap dizendo que o efeito é quick, porque ela é uma trap. Se ela é uma trap, ela é quick, beleza? Traps são quicks. Traps são quicks. Não precisa ter um texto da carta dizendo que ela é quick, porque ela é uma trap. E traps são quicks. Por que isso é relevante? Porque nós temos outros monstros que também se equipam e tem efeitos quando estão não se equipam, né? Que vão para Spell Trap Zone e que tem efeito quando estão lá. Como por exemplo, a primeira, né? Se ela tá lá na Spell Trap Zone, ela tem efeito de poder se invocar, né? Nós temos também um increase, né? O Vision Hero Increase, que a mesma coisa. Se ele tá pra trás, durante a main phase, esse cara é tratado como Continual Trap, você pode tributar um Hero e fazer summon dessa carta. Por que que esses efeitos são quicks? Porque eles são tratados como Continuous Trap, tá? Então, o texto da carta faz questão de dizer isso. O Increase é tratado como uma trap contínua. A primeira também. Enquanto essa carta tá tratado como uma Continuous Trap, e aí ela tem um efeito contínuo. E para além disso, ela tem um efeito de se invocar quando ela tá lá atrás. Mas quando ela tá lá atrás, ela é uma trap contínua. Ou seja, automaticamente faz com que o efeito dessas cartas, sejam quicks, ok? Por quê? Porque traps automaticamente são quicks. Beleza? Então se o monstro é tratado como trap contínua, ele é quick. O efeito dele de trap é quick. Beleza? O efeito de trap é quick. Por que eu tô dizendo isso? Porque o Snake Eye Diablo Star faz questão de dizer que ele é uma spell contínua, tá? Quando um ataque é declarado envolvendo essa carta e o monstro do oponente, você pode colocar essa carta do campo e o monstro do oponente face up na Spell Trap Zone como Continuous Spell. Quando essa carta tá na zona de spell contínua, você pode escolher um fogo no teu cemitério, exceto ele mesmo, e aí você troca de lugar. Por que eu tô dizendo isso? Porque o efeito dele não é quick, ele é uma spell contínua, não é uma trap contínua. Tá ligado na diferença? Então é só pra você se ligar nisso, cara. Se alguém joga a Snake Eyes Diablo Star pra trás, esse efeito não pode ser dado no seu turno, só pode ser dado no turno do controlador da carta, porque ela não é uma trap contínua, é uma spell contínua, diferente da primeira, diferente do Increase, que são traps contínuas, beleza? É importante salientar isso aqui, cara. Pequenos detalhes podem fazer grandíssimas diferenças. Eu queria tirar um tempinho bem rápido aqui pra poder falar também da Diabelze, The Original, mudou o nome dela, né? Agora é Sinkeeper, ok? A Sinkeeper. Ela é um monstro Illusion que vai ser usado no deck de Quimera, né? E ela tem um efeito que, se um Sinful Spoils card está em qualquer cemitério, você pode fazer o summon dela da tua mão, Special Summon, né? Mas ela tem um efeito contínuo, que seu oponente deve setar Spell Traps, setar Spell Traps antes de ativá-las. Deve setar antes de ativá-las. Beleza? Então o que isso significa? Se o cara tem uma Spell Quick, ou qualquer spell que seja, vamos supor que seja uma spell normal. O cara tem uma Original de Sinful Spoils e essa Diabelze está no campo. O cara não pode pegar a spell e ativar direto da mão. Ele pega da mão, seta e ativa. Beleza? Parece estúpido, parece idiota, mas tem um motivo pra isso. Porque ela tenta atrapalhar isso de acontecer. Porque ela tem um segundo efeito, que se uma Spell Trap foi setada, se torna setada no campo, enquanto a Sinkeeper tá lá, você pode escolher uma carta que você controla e uma carta que o oponente controla destrói ambas. Qual é o plano? O plano é que se ela tá no campo e o cara tem uma Spell pra ativar, ele não pode ativar direto. É um efeito contínuo, ele não pode ativar direto. Ele seta e depois ele ativa. Mas se ele seta primeiro, a Sinkeeper, né, a Diabelze, vai dar o efeito e matar aquela carta.
pro cara perder ela. Então, ela é uma pseudo floodgatezinha, ela dá um soft lockzinho, tá ligado? E entenda que spells quicks têm a propriedade de serem spell rápidas, né? Elas têm efeitos rápidos, beleza? E como eu expliquei aqui um pouco mais cedo, traps automaticamente são efeitos quicks. Não precisa descrever, não precisa estar escrito no efeito. Se a carta é rosa, ela é quick. Spells não. Spells têm spells normais, que é efeito de ignição, speed 1. Mas se elas forem quicks, elas são traps. Com a diferença que elas são verdes, então pode ser usado no meu turno. Mas qual é a questão aqui? Tem um custo em volta disso. As spells quicks, e eu vou colocar até um seeker aqui, ó. As spells quicks, elas têm uma parada. Elas são rápidas? São. Você pode ativar quick em qualquer momento? Pode. Mas se elas estão setadas, elas viram traps. Beleza? Então se você pega uma spell quick e seta, você não pode ativar no mesmo turno. Não pode. Porque aí ela vira trap. Tá ligado? Então se liga nisso. Se eu tenho uma spell normal, eu posso pegar ela, setar e ativar. Agora, se tem uma spell quick com a Diabelze no campo, você não pode ativar aquela carta naquele turno. Por quê? Porque ela não deixa. Ela diz que você tem que setar primeiro. E se você seta uma spell quick, ela só pode ser ativada no próximo turno. Então, esse é o pseudo lockzinho que ela faz. Se você joga com esse deck e tá enfrentando um Runic, acabou a festa, porque ela não deixa cartas serem setadas. O cara vai ter que setar, esperar e ativar essas cartas depois. Mas a questão do drop power não vai rolar, tá ligado? A carta tem que ser setada para depois ser ativada. Mas se ela for setada, a Diabelze pode matar aquela carta. Então se liga nisso, beleza? Se liga na Spell Quick que não pode ser setada e ativada no mesmo turno. É um pseudo soft lockzinho que ela dá. É mais uma novidade do formato. Vamos para outra carta aqui pra gente poder comentar um pouquinho, mas muito breve mesmo, porque nem chega a ser tão complexo assim, que é com relação ao deck de Melodios, cara. Quais são as principais coisas que eu vi aqui sobre o deck de Melodios? Vamos ver essa carta. Ela é muito, muito boa, tá? Então ela é feita com 2 fadas, esse Link de Melodios. Se ele é Link invocado, você pode descartar uma carta e faz summon de 2 Melodios com níveis diferentes do deck na zona que essa carta aponta para em posição de defesa. Pronto, só isso. Tá aí um bom efeito, né? O Yubel tem muitas cartas boas sozinhas, né? As cartas novas são muito boas, tanto a Pêndulo vermelha quanto a Pêndulo verde, elas são muito boas. O Ostinato é uma carta muito boa e o solo também. Aí a gente vai em uma parada que é o seguinte, sobre algumas dessas cartas aqui, tá? Que são as principais do deck de Melodios, tanto a Spell quanto o Link. Além, obviamente, das cartas novas, mas enfim, das cartas novas Pêndulo, né? Mas qual é a questão aqui? Tem algumas cartas no jogo que a Konami faz que ela sai do pressuposto em que o evento do efeito da carta vai rolar só uma vez. E se vai rolar só uma vez, você não precisa dizer que aquilo é uma vez por turno. Como que eu posso te explicar isso? Vamos pegar um Performapal Joker. Sim, quando esse card é normal ou invocado, você pode adicionar um Performapal, Magician, Pendulum ou Odd Eyes do deck para tua mão, exceto o Performapal Skullcrobat Joker. Não tem uma vez por turno aqui. Não é hard once per turn e não é soft once per turn. Não é nada. Quando você é normal, faz normal summon dele, ele adiciona uma carta. Por que não é uma vez por turno? Meu Deus do céu, que absurdo. Porque o normal summon é sagrado no jogo. Você só pode dar um normal summon por turno. Então, entende o que rolou aqui? A Konami, entendendo que é um evento que só vai rolar uma vez durante o turno, não precisa colocar que esse efeito só pode ser ativado uma vez, porque não vai rolar mais de uma vez esse normal summon. É mais ou menos esse o pensamento da Konami. Assim como Blue Boy é o Magician, né? Esse aqui, ó, o Blue Boy, o Spellbook Magician of Prophecy. Se esse card é normal invocado ou flipado face up, efeito mandatório, adicione o Spellbook Spell do deck pra tua mão. Só tem um normal summon no deck. Tá ligado? Não tem por que restringir, entre aspas. Esse era o pensamento da época. Por que eu tô te dizendo isso? Porque o Ostinato e o Solo estão nesse escopo. Porque ambas as cartas conflitam no deck de Melodios e ambas são tree-off, dependendo da variação de deck que você está usando. Se é um deck puro, ambas são tree-off. Por quê? O solo diz que você vai fazer summon de um Melodios do teu deck, um nível 4 ou menor, Melodios. Beleza, é um starter muito bom. Mas, se você não controla monstros, aí você faz summon de um Melodios do deck. A mesma coisa vale pro Ostinato. Se você não controla monstros, Fusion summon Melodios Fusion do teu extra deck usando 2 monstros na mão e ou deck como material. Você dá um Shadow Fusion. Sem nada. O cara não precisa ter monstro do extra deck. Não. Você dá um Shadow Fusion com o Ostinato, tá? Se você não controla monstros. Ambas têm o mesmo escopo. Porém, se você ler as cartas até o final, você vai ver que nenhuma delas diz que você pode ativar esse efeito só uma vez por turno. Por quê? Por quê?
Porque não controlar monstros, teoricamente, no jogo atual, só vai acontecer uma vez. É difícil que no mesmo turno você simplesmente não tenha mais monstros. Mas imagina que você tá tentando jogar de Melodios, você deu um Ostinato com uma puta carta foda, jogando contra um Fire King, por exemplo, e aí passou, entrou a fusão, o cara negou as cartas e ele quer tirar as cartas dali. Então, com os pops que o Fire King tem, então o cara te deu Kirin, te deu Princesa e te deu Little Knight. Então, 3 coisas, tirou as tuas cartas do campo e você começou com o Ostinato. De repente, você não tem mais cartas no campo. O que acontece agora? Se você tem outro Ostinato na mão, você pode ativar de novo, porque de novo você não tem monstros no campo. Essas cartas não são uma vez por turno. O evento no qual elas podem ser ativadas, o momento onde elas podem ser ativadas, teoricamente só acontece uma vez no turno. Mas se rolar de não acontecer e você puder, você pode ativar de novo. Como se você não controlar monstros. Então, tentou jogar uma vez, o Fire King foi lá e bum, matou uma carta, bum, matou outra carta, bum, matou outra carta. E eu abri de 2 Ostinato. E agora? Ativa o segundo. Ativa o segundo. Se você não controla monstro, você pode ativar. Tá ligado? É isso. A outra coisa sobre o deck é sobre esse link aqui. E aí é uma premissa que rolava antes. A gente era muito ligado nessas questões. Mas de um tempo pra cá isso parou de ser relevante, né? Que é sobre monstros links que precisam apontar pra algum lugar. Os Guardragon, eles tinham isso, né? Se tem 2 monstros apontando pra mesma seta, o Guardragon podia trazer um dragão de algum lugar pra seta onde os 2 monstros apontam. Se em Chain você matasse o Guardragon, ele não podia resolver o efeito. Porque ele não ia estar mais apontando para uma zona. Entende? Então, isso acontecia direto. Hoje, nós ainda temos uma carta assim, que é a Rita. Volta Desgramada. A Rita tem esse efeito, né? De chupar uma carta do cemitério do oponente e invocar pro teu campo na seta que ela aponta. Se a Rita for feita na Main Monster Zone, não se preocupa, ela não vai dar efeito, porque ela não tem seta livre. Se ela for feita na X Monster Zone, beleza, o cara dá efeito. Mas se você tira a Rita em Chain, a Rita não invoca ninguém na seta dela. É algo que tá enraizado no formato. Então se liga que esse link de Melodios é a mesma coisa. Você faz ele descarta uma carta, faz sumo de 2 Melodios do deck com níveis diferentes na seta em que essa carta aponta para. Se você tira esse link do campo em Chain, a ativação do efeito dele, ele não traz ninguém do deck. Então o cara tinha 2 monstros no campo, juntou nesse link, trocou 2 monstros por 1. O link que entrou deu efeito, descartou uma carta para trazer 2 do deck. Se você mata ele em Chain, as 2 cartas que foram pro cemitério para fazer o link, ele perdeu. A carta que ele descartou, ele perdeu. E o link que estava no campo como sendo um corpo extra, ele perdeu. Então se liga, se o link for feito, tira ela de lá, que ela não resolve, ela não invoca 2 do deck, porque é a dinâmica de Summon Sorcery, de Guardragon, de Ritas, é a mesma coisa. Tem que trazer na seta dela para ela resolver. Se ela não tiver no campo apontando para as zonas, o efeito não resolve, ela não traz os monstros do deck. Pouca coisa agora tem para se falar, eu só vou falar de um último detalhe, de um último deck, que é Light Swarms, beleza? Light Swarm vem nessa nova coleção e a carta nova que é muito interessante é essa aqui. Porém, as coisas novas de Light Swarm faz com que o deck, as coisas que já existiam, fiquem funcionais, o que é bom. Ou seja, a existência das coisas novas de Light Swarm faz com que agora você consiga ver cartas que a gente não via há muito tempo, como a Minerva Exceed, como um Brigade, como um Solar Recharge, a depender do deck. É claro, o Recharge é bem mais raro de se ver, mas enfim. Por que que isso é interessante? Porque como os Light Swarm milam cartas, é natural que você queira encaixar o Light Swarm com outros decks que milam, que se aproveitam de miladas. Qual deck de milada que tem atualmente no jogo? Tiara Laments, pois é. E os Tiara, eles têm um efeito que quando eles são mandados pro cemitério, por efeito, eles trigam, certo? E fazem fusão. Faz sentido. Mas os Light Swarm, alguns milam por efeito, outros não. Então se você usa a spell do Brigade, o Brigade diz que mande 3 cartas do topo do seu deck pro cemitério. Ponto e vírgula. Ou seja, mandar 3 cartas do topo do deck pro cemitério é custo. Qual é o efeito da Brigade? Adicione o nível 4 menor Light Swarm do deck pra tua mão. Esse é o efeito da carta, tá? O custo dela é milar 3. Então, se no custo do Brigade você milou Tiara Laments, não triga Tiara Laments, porque eles só trigam se eles vão pro cemitério por efeito de cartas. Custo de efeito é diferente de efeito em si, tá ligado? Então, se você tá jogando Light Swarm e deu um Brigade, ou jogando contra Light Swarm e o cara deu um Brigade e milou um Tiara Laments, não deixa ele ativar a porra desse efeito, irmão. Não deixa, porque não pode, tá? Beleza? O Recharge, ele é diferente. Ele descarta um Light Swarm monstro, custo, compra 2 cartas e mila 2 do deck pro cemitério. Então o Recharge é diferente. O custo dele, descarte, beleza, rola.
compra duas e mila duas depois de comprar. Essa milada é parte de efeito, tá? Então é só pra se ligar nesse detalhe. Então, vamos lá. Agora a gente passa pra outra carta que eu acho que é importante de se ligar. A primeira delas é a Minerva, que é esse Synchro doido. Essa carta é muito boa. Então, ela é um Synchro 8 genericão. E ela tem um efeito que é o seguinte. Se esse card é Synchro invocado, você pode mandar Light Swarms com tipos diferentes do deck pro cemitério pelo número de Light Swarm usado para o Synchro Summon da Minerva. Ela é genérica? É. Mas se você não fez ela usando Light Swarms, ela não tem efeito, tá? Ok? Beleza. Então se ela for feita usando 2 Light Swarm, que é o standard de acontecer, um Tanner, um não Tanner, você vai dar o efeito e jogar 2 Light Swarm no deck pro cemitério. Os Light Swarm tem os monstros que eu sempre quero milar, que são simplesmente os Wolves, né, que é esse lobão furry que eu preciso encontrar ele aqui, e também a menininha da carta da Apollousa, que é a Felis. Então esses dois ele tem o efeito similar, que se eles são mandados pro deck pro cemitério, você faz summon dele. A Felis é diferente, essa é mandada do deck pro cemitério como por monstro, né? Mas custo conta. Então se você mira essas cartas como custo, elas se invocam também. Mas enfim, o que a Minerva vai tentar fazer é jogar 2 Light Swarm no deck pro cemitério. Então é óbvio que eu vou mandar Felis e Minerva. Quer dizer, Felis e Wolf. É óbvio, porque os dois se invocam. Mas ela disse que você tem que mandar Light Swarm com tipos diferentes. Beleza? Então o tipo do Wolf é Beast Warrior e da Felis também. Então não pode mandar com a Minerva, Wolf e Felis porque eles são do mesmo tipo. Tranquilo? Tranquilo. Então não pode. Então o cara vai ter que mandar o Whis ou Vais, né? Eu não sei qual é o nome dessa merda. E aí escolhe ou a Felis ou o Wolf. É assim que funciona. E pra terminar, nós temos a Minerva, que tem 2 efeitos, o Exile 4 genericão. Pode detachar um material dessa carta. Mila 3, e é efeito, tá? Agora, Mila 3 e compre cartas igual o número de Light Swarms mandado pro cemitério por esse efeito. Compre. Você tem que comprar. Não é que é pra você comprar se você quiser. Você tem que comprar. Então se liga. Se você mila com a Minerva e acerta Light Swarm, não é bom só porque você acertou o Light Swarm. Você tem que comprar as cartas iguais. Se você milou 3 Light Swarm no efeito da Minerva, parabéns. Compre 3 cartas, tá ligado? Se liga nisso. E se o cara quiser comprar carta mais, enfim, não deixa. E além disso, se ela é destruída e mandada pro cemitério... Cadê? Se essa carta na tua possessão é destruída por uma carta do oponente, simplesmente, você pode milar 3 cartas, manda 3 cartas pro cemitério. E você pode destruir cartas no campo pelo número de Light Swarm cartas mandadas pro cemitério por esse efeito. Se ela morre, ela mila 3 e mata cartas do oponente, mata carta no campo, na verdade, pra cada carta Light Swarm milada. Se você milou 3 Light Swarm, mate 3 cartas do oponente. Então a Minerva tem essa possibilidade, o que faz com que as suas miladas sejam melhores. Então, via de regra, gente, eu acho que essas são as questões iniciais do formato. É claro que mais podem aparecer, mas aqui eu só quis mostrar inicialmente, beleza? E é basicamente isso. Se você tem mais alguma dúvida sobre o formato, deixa nos comentários. No decorrer do meta a gente vai encontrar mais dúvidas que eu posso trazer mais vídeos aqui. Valeu, falou meus amigos e até mais.